Uma semana carregada de indicadores de inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E também tivemos o nosso módulo de proteção desativado. Então, se você não sabe de nada do que eu estou falando, fica comigo até o final. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondesan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e nesse vídeo nós vamos falar sobre os principais indicadores de inflação que vai sair tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, além de outros países da zona do euro. E também quero mostrar para vocês o nosso módulo de proteção que foi desativado depois de quase 2 meses ou mais, 4 meses ativos, protegendo o seu capital. Mas se você não sabe de nada do que eu estou falando, fica comigo que eu vou te explicar todos esses pontos um a um. Mas antes, quero convidar você se você está gostando desse vídeo, todas as segundas-feiras a gente entra aqui ao vivo no nosso Palavra do Investidor, trazendo para vocês todas as informações que são de fato relevantes para os seus investimentos, já tirando todos aqueles filtros de ruídos que o mercado tem e trazendo para vocês de fato aquilo que importa. Então, se você gosta desse conteúdo, está gostando dos nossos vídeos semanais, convido você a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, quando a gente entra ao vivo, você vai ser notificado. Então vamos lá, eu quero trazer para vocês, antes de falar um pouco sobre os dados de inflação dessa semana, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu quero mostrar o que aconteceu na semana passada, uma semana que também foi muito importante, principalmente por 2 indicadores que saíram e também por um fato geopolítico, Na semana passada o mundo inteiro, o mercado inteiro ficou acompanhando a visita da então secretária dos Estados Unidos a Taiwan, causando ali um certo conflito geopolítico entre as duas principais nações do mundo, que a gente está falando da China e dos Estados Unidos. Foram 2 dias tensos para o mercado, o índice do medo do mercado acabou subindo bastante, as bolsas acabaram caindo, mas felizmente, ao que tudo indica até o momento, foi uma visita que passou, que deu tudo certo, mas a gente ainda tem que acompanhar porque a China está fazendo vários ensaios de mísseis, e isso pode gerar, sim, uma certa tensão ali no leste asiático, Então tem que ficar de olho em tudo que aconteceu com essa questão de geopolítica, porque isso acaba impactando todos os nossos investimentos de todas as maneiras, Sem ser essa questão geopolítica que impactou bastante, as bolsas acabaram caindo na quarta, na quinta-feira passada, tivemos a taxa de juros aqui no Brasil. Então, no Brasil, a taxa de juros subiu novamente, mais 0,5%, de 13,25 para 13,75%. Além disso, eu vou falar bastante também sobre a taxa de juros aqui no Brasil e os principais impactos dela, mas eu quero começar falando pelo payroll. Payroll é o principal indicador a nível global, que é os dados de geração de emprego do americano, E vieram na sexta-feira passada, ele sai todas as sextas-feiras, as primeiras sextas-feiras do mês, E ele veio com um dado muito acima, e aqui eu quero compartilhar minha tela para que vocês acompanhem comigo. Então o payroll saiu com os dados de emprego, o esperado era 250 mil geração de novos empregos e veio 528 mil geração de empregos. E o mercado realmente não gostou disso. Por quê? Porque se a economia está gerando emprego nos Estados Unidos, quer dizer que não está havendo uma recessão no país. Se não está havendo uma recessão, se a economia continua aquecida, e como vai controlar a inflação? Quer dizer, então, que os aumentos na taxa de juros que estão acontecendo ali na economia americana não está impactando ainda na economia real. E a gente viu isso através desses dados de empregos, que veio muito acima do esperado, 528 mil novos empregos. Isso acabou fazendo com que a Bolsa Americana corrigisse bastante na sexta-feira também. E foi uma semana bem atípica, A Bolsa Brasileira acabou andando bem, na semana, subiu mais de 3%, 3,20%, enquanto a Bolsa Americana teve uma leve alta, um pouco menor do que as bolsas brasileiras. Mas mostrando aqui os dados de emprego, eu quero mostrar também como que está a taxa de desemprego nos Estados Unidos. E ela está na mínima desde fevereiro de 2020, que foi antes de tudo que aconteceu em março de 2020. Como a gente pode ver aqui, a taxa de emprego em fevereiro estava em 3,5%, Vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil para você, 3,5%, e olha aqui, depois, com a pandemia, a explosão de geração de desemprego que teve, e hoje está voltando para essa região também de 3,6, 3,5, Deixa eu voltar aqui
para aqui, beleza. Então hoje estamos com 3,5% de emprego, né, de taxa de desemprego nos Estados Unidos. Isso é uma mínima também desde, como eu disse para vocês, desde fevereiro do ano passado, de 2020. E isso acaba impactando, e foi muito forte, né, a visão do mercado em relação ao aumento das taxas de juros futuras dos Estados Unidos. Então, depois que saiu o payroll, automaticamente as apostas para o novo aumento da taxa de juros, que será em setembro, a próxima reunião do Fed é no dia 21 de setembro, e aí o mercado começou a precificar uma alta não mais de 0,5%, como estava dado pelo mercado, e as apostas estavam focadas nisso, mas logo depois dos dados de emprego, o mercado entendeu que o Federal Reserve vai ter que fazer uma alta mais forte na taxa de juros para poder conter realmente essa economia que está pujante. Então, hoje as apostas estão em 65% para um aumento de 0,75% e não mais 0,5% como era esperado. Aqui no Brasil a gente está um pouco mais na frente, né? O brasileiro nessa parte ele é muito bom, né? A gente entende de inflação e a política monetária aqui começou em março de 2021, o aumento na taxa Selic, e na quarta-feira tivemos aqui mais um aumento de 0,50, chegando com a Selic a 13,75, e foi muito legal porque o mercado brasileiro acabou reagindo bem, principalmente às declarações, né, do presidente do Banco Central brasileiro, que estamos chegando próximo, ou estamos já próximo, do fim do ciclo, ou seja, Selic daqui em diante, ou é mais um ajuste de 0,25, que não faz diferença nenhuma, como a gente está falando de uma Selic de 13,75, 0,25 a mais ou a menos, não vai fazer mais diferença, né, no mercado. Então o mercado já começou a precificar que estamos chegando no fim do ciclo e que daqui para frente ou ela vai se manter, né, conforme a inflação for cedendo, e teremos ali um arrefecimento na taxa Selic daqui para frente. Eu quero compartilhar novamente a minha tela para mostrar para vocês como que está a curva, né? Então, estamos aqui com a taxa Selic em 13,75, esse aqui é o DI 2023, praticamente a Selic, né? Então, estamos aqui em 13,75, e a nossa inflação oficial, que vai sair amanhã, na terça-feira, sai o IPCA do mês de julho, então a gente só tem aqui, por enquanto, a do mês de maio, se eu não me engano, né? Isso, 30 de junho. Temos a de junho, que é 11,89. Então, nossa inflação está em 11,89 e a nossa taxa Selic está em 13,75. Isso fez com que os nossos juros futuros caíssem bastante. Como vocês podem ver aqui, a curva de juros no Brasil, todos os anos, desde 2023 até 2031, caíram bastante. Se vocês verem, por exemplo, 2031 teve uma boa queda aqui. Desde julho, né, ele veio aqui, saiu de patamares de 13,5%, estava bem estressada realmente a curva de juros futura, e voltou aqui para patamares de 12%. Então o mercado já começa a precificar que o Brasil daqui para frente é taxa de juros para baixo, né? Mas com essa taxa de juros 3,75, a gente olha aqui por esse ranking, né, mundial de juros reais. E o que é os juros reais? Juros reais basicamente é o juros nominal menos a inflação. Então, se a gente tem uma Selic de 3,75 e tem uma inflação de 11,89, quanto que você ganha de fato, né? E essa aqui é os juros reais. O Brasil hoje é o país mais atrativo do mundo para se investir em renda fixa, porque os juros reais é de 1,66, né? E ainda se tiver mais um aumento de 0,25, esse spread ainda pode aumentar. Se a gente ainda continuar vendo uma inflação caindo, né, principalmente no curto prazo, a gente vai ter provavelmente uma deflação no mês de julho e no mês de agosto, advindo de todos esses benefícios fiscais e ajustes no ICMS que teve aqui no Brasil. Então provavelmente teremos uma deflação, ou seja, inflação caindo e ainda a taxa de juros com um pouquinho de alta. Isso pode fazer com que o Brasil se torne realmente um mercado que o americano, por exemplo, olha para o Brasil e vê juros real, né? Se a gente comparar isso nos Estados Unidos, inflação de 9% contra um juros real, ali um juros de quase 2,5%, eles têm ainda um juros real negativo de quase menos 6, 7%. Então, quando o americano olha para o Brasil, não vê tanto risco assim, e a gente pode ter uma demanda de dólar vindo para cá, fazendo com que o nosso dólar caia no curto prazo, né? Então, vamos acompanhar para ver como que isso vai lidar, né? Então, eu falei que tivemos na semana passada o aumento da taxa de juros, o payroll, e
Com tudo isso, bolsa subindo, tivemos o nosso módulo de proteção desativado. O que é o nosso módulo de proteção? Para que talvez você que chegou aqui agora na Rock Trade, a nossa assinante, não sabe do que eu estou falando. O módulo de proteção nada mais é do que uma camada extra de proteção para com as suas carteiras e os seus investimentos. Ou seja, em momentos de estresse no mercado ou alta volatilidade, o módulo de proteção é acionado pelos nossos algoritmos, fazendo com que as nossas carteiras fiquem mais seletivas. Como assim seletivas? Elas podem em algum momento ficar com menos papéis do que de fato elas têm. Então, por exemplo, uma Big Rocks, que ela tem 5 papéis, né, por padrão, em momentos de módulo de proteção ativado, poderemos ter 3, 2, 4 papéis, e foi o que aconteceu nos últimos meses. O nosso módulo de proteção, vou mostrar aqui para vocês no gráfico 2 vezes que ele foi ativado, as 2 últimas, né, essa que desativou agora e a vez passada. Então deixa eu mostrar aqui para vocês no gráfico. Então vocês estão vendo aqui, a primeira vez que o módulo de proteção foi ativado, né, foi lá em dia 6 de agosto de 2021. Para quem lembra de 2021, bolsa caindo quase 12%, desde aqui do topo histórico em 131 mil, ela veio parar em 100 mil pontos, né? E os nossos algoritmos, depois que viu que realmente estava tendo uma oscilação ali mais forte, né, um mercado um pouco atípico, ele acionou o módulo de proteção, deixando as nossas carteiras mais leves, né, deixando você mais líquido, né, ou menos exposto à bolsa de valores, fez com que protegesse no pior cenário, né, que foi lá em 100 mil pontos, aqui em novembro de 2021, uma proteção do seu capital de quase 18%. Depois tivemos o módulo de proteção desativado aqui em janeiro, né, no dia 26 de janeiro o módulo de proteção foi desativado e agora ele foi novamente ativado no mês de abril. Então no dia 29 de abril ele foi ativado, dia 2 de maio ali, né? E de lá para cá ele veio nos protegendo no pior cenário também aqui em 95.260 pontos, a uma queda de quase 12%. Então ficamos ali menos expostos na bolsa de valores, fazendo com que realmente protegesse o seu capital. Depois a bolsa, né, engatou uma forte tendência de alta, aqui uma tendência realmente que vem ainda se mantendo, né? A bolsa sobe por vários dias seguidos. Se você pegar aqui uma noção, aqui a gente tem 12% de alta em 10, 12 pregões também, né? Ele que veio, a gente falando aqui um pouquinho já da questão da análise técnica, né? A gente vinha falando desse canal de baixa que o índice estava tendo, um canal bem feito aqui, né? Um canal muito bem desenhado, e aí ele rompeu a região dos 100 mil pontos, veio buscar aqui os 95 mil pontos, né? Deixa eu até apagar aqui para ficar mais limpo o gráfico, e depois ele veio testar aqui o topo do canal novamente e acabou rompendo o canal. Hoje estamos aqui testando essa média de 200 períodos, que é uma média muito importante para o mercado financeiro. Todos os analistas técnicos olham para uma média igual a essa, né? Então poderemos ter aqui alguma correção no curto prazo, mas eu quero mostrar também para vocês, traçando aqui um Fibonacci desde quando ele teve esse topo aqui até esse fundo, uma região muito importante. Então o índice chega hoje na Ibovespa na região praticamente de 50%, né, que é uma região muito testada dentro da questão do Fibonacci, né? Então se você acredita nas extensões, nas regras de Fibonacci, essa resistência de 50% ela é muito forte. Sem contar também que a gente tem aqui, se você olhar o IFR, que é o índice de força relativa, ele fica aqui sobrevendido e sobrecomprado, ele está ultrapassando a região de sobrecomprado. Então é um momento onde os nossos algoritmos estão de olho, claro, né, em toda a movimentação da Ibovespa, né, mas poderemos ter aqui em algum momento alguma correção para ele vir buscar talvez esses patamares de 102, 103 mil pontos. Esse é um cenário, caso ele não venha, ele continue numa tendência de alta, onde o índice vai parar, né? Então vamos traçar aqui uma projeção novamente de Fibo, para você ver aonde o índice pode parar numa futura tendência de alta. Então ele vem buscar aqui principalmente essa região, que foi a região dos 112 mil pontos, que foi também um topo feito há 3, 4 meses atrás, aqui em maio, né? Então, essa é a próxima região que ele pode vir buscar, né? Mas é claro que ele não vai normalmente em linha reta, né? Aqui ele vem em linha reta, mas normalmente ele vai ter alguma correção para vir buscar novos patamares. Estamos posicionados numa operação de compra no índice, inclusive, uma operação que está dando super bom, né? Super gain. E eu quero falar um pouquinho também do dólar para vocês.
o dólar que está engatando esse canal de alta, né, e ele está vindo testar aqui o fundo desse canal, então ele ainda não desconfigurou uma tendência de alta, porém tem que tomar muito cuidado aqui nessa região para ver se ele vai de fato respeitar esse canal de alta, se ele vai romper esse canal de alta, né, e vai se configurar aqui vindo buscar essas novas mínimas em 4,70. Como eu disse para vocês, o dólar ele tem uma tendência, conforme o real vai ficando mais atrativo, conforme as taxas de juros aqui estão mais altas, né, a gente pode ver um real mais valorizado perante ao dólar. Porém, entretanto, né, nós aqui não prevemos o futuro e eu aconselho ninguém tentar prever a direção futura do dólar, porque normalmente a chance que você tem de errar na vida é tentar prever o dólar. Então, nós reagimos ao que acontece, o dólar está numa operação vendida também, dando um super ganho aí para os nossos assinantes, entramos numa operação vendida no dólar, né, e ele vai vir provavelmente buscar aqui essa região e se romper, ele busca essa região aqui. Bom, pessoal, falei bastante já sobre essa questão do índice do dólar. Falei que essa semana a gente tem o IPCA, tanto aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que é o CPI, né? Então esses dados de inflação vão ser muito importantes para mostrar como que está sendo o efeito da inflação monetária, né? O efeito da política monetária na inflação. Então tem que ficar de olho. Também essa semana é uma semana carregada de balanços, né? Então a gente vai ter muito balanço essa semana, muita divulgação de balanço aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente já está chegando na fase final de divulgação dos balanços, mas aqui no Brasil a gente está em plena atividade de divulgação de balanço. Essa semana temos mais de 30 balanços sendo divulgados. E agora eu quero mostrar um pouco para vocês da rentabilidade das nossas estratégias, né? Nesse período desse mês, um mês que está sendo muito bom. Então, como vocês podem ver aqui, o Ibovespa, esse print foi tirado há 2, 3 horas atrás, então isso pode estar um pouquinho desatualizado, né? Mas se vocês verem, o índice Ibovespa está ali com 4,5% de alta e as nossas estratégias estão indo muito bem nesse mês. Olha aqui, Big Rocks, Smart Dividendos, a Small Rocks pelo segundo mês ali pegando mais de 6%. Né? Trades que começaram agora no início do mês já estão com quase 15% de alta, né? Na Smart Crypto o Bitcoin está no 0 a 0 esse mês, a gente está com quase 15% já de rentabilidade positiva, então muitos trades certeiros, né? Se você olhar aqui também no mês, né? No mês a gente está novamente, ó, Bovespa com 4% de alta, Nasdaq com 2% de alta e o S&P aqui está praticamente no 0 a 0. No ano ainda estamos positivos, né? O Ibovespa está positivo, porém a S&P ainda e a Nasdaq está no negativo. O Bitcoin também aqui acabou cortando, depois eu altero aqui, mas o Bitcoin também está no negativo ainda no ano. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, pessoal, é muito legal ver essas altas recentes que está acontecendo no mercado, e aí é que está a importância de você não ter uma única estratégia. Por quê? Porque se vocês lembram, bem, há 2 meses atrás, a gente teve uma queda de quase 12% no Ibovespa, uma queda muito forte no índice Ibovespa, fazendo com que todas as nossas estratégias sofreram bastante, né? Não posso negar que realmente foi um mês bem negativo para a maioria das estratégias, a gente segurou bem, perdemos bem menos do que o índice, né? Porque o módulo de proteção estava ativado, mas de qualquer forma, se você tivesse uma outra estratégia que ganha em momentos onde o Ibovespa está numa região negativa, e essa é a principal importância de você ter a diversificação do seu patrimônio. Por exemplo, a gente tem uma estratégia que é chamada antifrágil, uma estratégia que ela se beneficia do caos. Então, em junho, por exemplo, enquanto o Ibovespa estava caindo 11,5%, nossa estratégia fez mais de 12% positivo, né? Por quê? Porque ela estava operando na ponta vendida. Então é muito importante você ter essa diversificação de capital, essa diversificação de estratégias, não somente em operações compradas no índice Bovespa, mas também em operações vendidas, também em mercado futuro, porque se você tem um mercado futuro, independente do movimento do mercado, se você tem uma estratégia que se beneficia da alta volatilidade, como a estratégia do dólar e a estratégia do Indy, você consegue ganhar dinheiro independente do cenário interno e externo. Então eu quero mostrar para vocês aqui a estratégia da Mastervox, que ela está indo muito bem nesse cenário. Deixa eu mostrar aqui para vocês novamente. Olha aqui, pessoal, no mês passado, né, que tá com julho, deixa eu pegar aqui essa Mastervox.
Olha a Master Rocks nos últimos 2 meses, então a gente teve aqui mais de 12% de alta em um período onde o Ibovespa caiu 11,5%. Então é muito importante você ter essa diversificação de capital em momentos de estresse, porque a gente sabe que a bolsa ela sobe caindo e ela cai subindo, ou seja, ela sempre vai ter movimentos de impulsão, reversão, impulsão, reversão. E esses momentos a gente nunca sabe, eles podem durar mais do que a gente imagina. E eles podem ser mais fortes do que a gente imagina, como por exemplo, foi em junho, menos 11,5%. Foi uma alta, foi uma queda muito forte no índice Bovespa. A gente só viu uma queda dessa lá em março de 2020. Então, se você tem uma estratégia que se beneficia desses momentos de caos, você consegue ter lucros independente do cenário e fazer ali um rebalanceamento da sua carteira, ou seja, é um hedge, enquanto a bolsa está caindo e você talvez está em algumas operações compradas, tendo uma rentabilidade negativa, você tem uma estratégia que está ganhando dinheiro e compensando essas perdas das outras estratégias. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Uma visão de uma diversificação de mercado é muito importante, como eu mostrei para vocês, por exemplo, da Smart Crypto também. Você ter ali, dentro do mesmo capital, você dividir ele em diversos mercados. A gente viu o mercado de criptoativos por um bom período andando junto com a Ibovespa, andando junto com a Bolsa Americana, mas agora a gente começa a ver novamente ele cumprindo o seu papel de diversificação, ou seja, ele está começando a andar mais do que esses principais índices. Bom, pessoal, passei para vocês todas as informações que eu tinha para passar nesse Palavra do Investidor dessa semana. Espero que você tenha gostado. Caso você queira a nossa lâmina de resultados completa, como eu mostrei aqui para vocês, aqui embaixo vai ter um link onde você baixa todas as nossas lâminas de todas as nossas estratégias. E se você também se interessou pela estratégia Master Rocks, aqui embaixo vai ter um link para você entender um pouco mais sobre como funciona essa estratégia. Então eu quero desejar para vocês uma ótima semana de operação e nos vemos na próxima segunda-feira em mais um Palavra do Investidor. Tchau, tchau!